tarde, boa noite, boa tardinha, boa madrugada, porque eu sei que tu vai estar assistindo isso aí em qualquer lugar, né? Então, visualizando, pensando que a gente vai falar sobre o quê? Política. Vamos falar sobre política. E eu quero trazer para vocês aqui uma coisa que eu fiquei bem preocupado, que passa todos os dias e eu não vejo menos conflito na política, envolvendo política, com pessoas do povo, nós não conseguimos nos distanciar dessa raiva, desse ódio que se tem da política. Eu vou trazer um vídeo mais à frente sobre como ocasionou isso no Brasil, mas é um vídeo bem demorado, inclusive, ele vai entrar, não vai ser coisas muito teóricas, vai ser direto ao ponto, mas vai ser um vídeo comprido porque se trata de um período que vem há 10 anos já, desde 2013. Mas o que eu vejo é que ainda existe pessoas, depois do anúncio, depois da formalização de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, 39º presidente do Brasil, ainda tem gente lá. Ainda tem gente em porta de quartel, ainda tem gente se negando a aceitar o cara. Só que não adianta a gente tentar negar o cara, ele está aí. Foi dito que existiu irregularidades nas urnas, mas, cara, não, por favor, não tenta procurar uma agulha no meio lá de um palheiro gigante, entendeu? Não é assim que a banda toca na democracia. Tá aí, os números tá ali, ele tá elegível, ele tá eleito. Então, por favor, vamos fazer oposição? Vamos fazer oposição saudável. A gente não precisa bater em ninguém, a gente não precisa estar ajoelhado, louvando um pneu, louvando uma parede, louvando sei lá o que, né? Enfim, vamos resumir isso aqui e vamos falar que o Brasil é feito de democracia e a gente tem que manter isso em pé. Por quê? Porque só faz isso quem não conhece a história do Brasil. Quem não conhece o golpe lá de 64, quem não conhece todo o período de ditadura que a gente teve. Eu estava nesse período? Não, eu não estava, mas eu pesquisei sobre isso, porque eu tinha curiosidade disso, para poder falar assim, pô, eu vou lá gritar que eu quero uma ditadura ou quero um conflito, porque eu quero uma intervenção, porque eu... Não, eu não quero. Eu não quero isso. Eu quero que a democracia flua normalmente. Porque a gente tem tanto problema na nossa vida, que a gente vai colocar isso lá, a gente vai passar dias e semanas gritando sobre uma coisa que não vai acontecer. Lei é lei. E a gente tem que cumprir. A gente tem a obrigação e o dever de cumprir isso. Então, assim, vamos lá, vamos aprender sobre fazer uma oposição saudável. A oposição é simples. É, o nome já diz, oposição. Você não gostou desse governo, você não gosta desse governo, faça oposição. Se a ideia de um ministro, quando colocado em jogo, não é legal para você, faça oposição. Com o que a gente vai fazer oposição? Com isso aqui, com uma rede social. Ah, mas a rede social não vai adiantar. Não vai adiantar? Então procure o vereador que você conhece da sua cidade. Procure um deputado. Você não elegeu deputado? Ah, elegi um deputado estadual e um federal. Mas boa parte das pessoas que eu pergunto nem conhece o cara que elegeu. Por quê? Porque foi só um número que botaram no santinho para contabilizar a quantidade de políticos que precisava naquela chapa ou naquele santinho, enfim. Muita gente não conhece a história do teu deputado, a história do teu senador. E é aí que entra a ignorância. É um grande ciclo que a gente tem que entender e a gente vai entender em vários vídeos. E isso não é fácil de entender. A gente vamos quebrar esses vídeos em pouco a pouco para a gente poder entender, vocês e eu, como funciona isso. Mas botando agora, vamos conversar sobre oposição, porque a oposição ela tem que ser saudável, ela tem que acontecer e ela precisa existir, porque senão só tem um governo lá, só tem uma ideia e não pode ter só uma ideia, porque no momento que a gente tem só um sabor, a gente enjoa desse sabor. Você conhece suco, comida, tem a mesma comida sempre, a gente vai enjoar. A gente vai enjoar e a gente tem que ter a oposição para isso. O conceito de poder ele está no artigo 2 da Constituição. E eu vou ler rapidinho aqui porque decorar é... artigo 2. São os poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Gurizada, é isso. São esses três poderes. E essa é a democracia.
Se você não gosta disso, se você acha que está errado, que o legislativo não faz muita coisa que deveria, que o executivo está ali, e claro que a gente entende que antes o executivo talvez não dava muita força, só ia para comícios ali em 7 de setembro tentar alavancar essa gurizada para gritar por golpe e tudo mais, e o judiciário talvez tenha um protagonismo maior nesses últimos anos. Talvez sim, talvez não. É uma questão que a gente vai aprender aqui nos próximos vídeos. Então, o que acontece? Eu só peço que analisem isso e eu vou botar alguns linkzinhos aqui de PDFs, de reportagens, para vocês dar uma buscada e entendam isso que a gente vai falar. A gente não pode entrar em conflito, a gente não pode tentar querer, enfim, mudar as coisas à base da paulada. A gente tem que ser democrático. A gente tem que ser democrático para o nosso país continuar crescendo. A gente tem que saber o que é soberania nacional. Né? A gente tem que saber o que é um país industrializado. A gente tem que saber qual a importância da educação. Isso é o pilar de um país inteiro. A educação é um dos pilares fundamentais para que um país cresça saudável. Então, resumidamente, eu preciso falar com vocês assim. Nos próximos episódios eu vou apresentar e vou tentar resumir o mais básico possível o que eu aprendi para a gente aprender junto. Mostrar alguns resuminhos aí dos artigos aí para a gente aprender o que são poderes, o que são a separação deles, o que é uma oposição saudável. Vem junto aí e vamos crescendo a nossa ideia, aprendendo junto. A gente chega a algum lugar e a gente vai chegar, gurizada. Então, vai lá, fica mais um pouquinho e aí vamos aprender junto, vamos?